Então, estarei aqui discutindo sobre o pedagogo nos espaços não escolares. Esse pedagogo, essa função tão primordial, né, tão importante na sociedade, e nós vamos estar discutindo exatamente qual é a função do pedagogo em espaços que não são especificamente na escola, né? Quando nós pensamos de pedagogo, a gente pensa logo, entrou num curso de pedagogia, já pensa logo escola, sala de aula, menino, né, jovens, adolescentes, enfim. Só que a gente vai ver um pouco sobre a função também desse pedagogo em outros espaços, né? Afinal, o que é ser pedagogo? Onde deve atuar o pedagogo? É só na escola? Né? Só diretamente aluno e professor? Né? Onde é que nós podemos, de fato, adentrar, né, em quais espaços, né? Quais as funções do pedagogo nesse contexto de sociedade que nós temos hoje. É importante enfatizar que o termo pedagogia ele é um termo que tem a sua origem na Grécia Antiga. O paidos, que significa criança, e agogé, que significa condução, ou seja, conduzir a criança, né, ao longo da história. A pedagogia ficou entendida como a ciência do ensino, a ciência que se preocupa com o ensinar e o aprender, né? Lembrando que esse ensinar e aprender, essa prática educativa, ela é um fato social cuja origem está ligada especificamente à própria humanidade, ou seja, não é qualquer outro ser vivo que vai estar nesse processo de ensinar e aprender, senão um ser humano que tem as suas funções psíquicas que podem ser elevadas no sentido de desenvolvimento do psiquismo e tratar de ensino e aprendizagem. Como eu falei, o termo, ele é um termo oriundo da Grécia e cujo significado é aquele mestre, né? O mestre é aquele que guia, é aquele que conduz alguém a algo, em se tratando de processo de ensino e aprendizagem, de pedagogia, nós entendemos que é o profissional cuja a formação é licenciatura em pedagogia, conforme o MEC, que é o Ministério da Educação, né? É um curso que cuida dos assuntos relacionados à educação por excelência, portanto, se trata de uma licenciatura, óbvio, com todas as suas grades curriculares, horário, tudo estipulado, né, em lei, para que esse profissional ele se torne de fato licenciado, né, como pedagogo e tenha direito a exercer as suas funções, né? E as habilitações em educação infantil é tanto que o pedagogo ele pode atuar, ele vai estar hábil, né, habilitado em educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, coordenação educacional, né? Ele pode ser coordenador, gestor escolar, pode ser um orientador, né? Orientação pedagógica, eu digo em termos de orientar outros professores, né? Pode também estar voltado com a pedagogia social, supervisão educacional. Olha quanta coisa bacana o pedagogo também pode exercer. E em falta de professores, né, que sabemos que em alguns lugares são de difícil, né, encontrar uma demanda significativa que atenda às redes, ele pode também lecionar as disciplinas que fazem parte tanto do ensino fundamental e médio, além também de se dedicar à área técnica e científica da educação, como, por exemplo, ele pode prestar assessoria educacional, né? Prestar uma assessoria educacional, ele está assessorando a educação em um determinado local. Então, o pedagogo ele tem várias funções, né? Vários espaços, várias oportunidades de fazer com que ele consiga desempenhar e desempenhar muito bem, né? E essa função da educação, né, e vou tratar de educação, né, em linhas gerais, né, esse domínio próprio de saber como ensinar, o que ensinar, para quem, isso o pedagogo ele precisa estar preparado, né? Seja qual for o espaço que ele for adentrar, ele precisa ter esse domínio de o que eu sou, né? Eu sou um pedagogo.
o que eu sei, né? Eu preciso saber muito mais. Para quem eu vou ensinar, né? O que eu vou estar ensinando, para quem eu vou ensinar, e aí eu vou encontrar as formas de poder ensinar e ensinar melhor. E eu não vou ensinar qualquer coisa, porque qualquer coisa também não serve. Né? Por que eu digo qualquer coisa? Porque no dia a dia nós já temos várias coisas que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com um amigo, né, vizinho, enfim, com o colega da escola. Tem muita coisa que a gente aprende no dia a dia e que não seja necessariamente com um professor ou com um pedagogo, né? Que nem todo professor ele exerceu, né? Ele passou pelo curso da pedagogia. Mas o que garante, o que eu preciso ter enquanto pedagogo é esse entendimento científico, porque eu preciso lembrar que eu trabalho com ciência, né? Então, esse domínio próprio, né? Essa educação que eu preciso ter, né? Esse enfoque, olha, o meu enfoque é educação nos diversos espaços, seja ele escolar, seja não escolar, mas que de fato me assegura o caráter científico, de ciência, e que prove que de fato eu me apropriei daquele curso que eu me prestei a fazer. Digo isso porque nós podemos ter uma série de colegas, de pessoas que estão na educação, né, e que são pedagogos, mas eu não posso me permitir simplesmente passar por uma formação sem ter esse entendimento que eu estou ali me apropriando da ciência. Se eu estou me apropriando da ciência, eu preciso cada vez mais aprimorar a minha prática. Lembrando que a educação, conforme Dermival Saviani, ele diz que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, né? Como eu falei no início, não existe um outro ser humano, além de nós, nenhum outro ser vivo, que se aproprie de conceitos, de concepções como nós, humanos, né? Para a gente se humanizar, a gente precisa de alguém que já é humanizado. O que isso significa dizer? Significa dizer que para eu chegar até aqui, para eu me tornar quem eu sou hoje, eu precisei de várias pessoas para me ensinarem e me ensinarem muito bem a ponto de eu conseguir aprender e avançar muito mais. Né? Se eu não tivesse outras pessoas na minha vida que cuidassem de mim, aí eu digo cuidar de mim é desde pensando lá bebê, né? Então, se eu não tivesse aquele alguém que cuidou de mim, né, que foi a minha mãe cuidadora, que foi o meu pai, que de um jeito ou de outro, a gente sabe que cada familiar ele contribui com a educação, e aí a gente precisa pensar que tipo de educação estou falando, né? De valores, de princípios, dos limites que precisam ser dados. Então, toda essa educação, seja ela formal ou não, mas eu preciso me apropriar para que eu me torne quem eu sou hoje. Né? Então, esse tipo de educação, né, a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. Nenhum outro ser vivo ele vai precisar que alguém lhe ensine. Vamos pensar, por exemplo, no gato. O gato, quando ele nasce bebê, ele já sabe andar, né? Não precisa de ninguém para lhe ensinar a andar. Ele também, se a mamãe dele, né, a mamãe gata, não estiver, ele procura um alimento ou alguém, enfim, dá para ele, facilita, ou ele mesmo procura o seu próprio alimento para que ele consiga saciar a sua fome. Por quê? Porque ele já anda, porque ele usa, né, as várias funções elementares dele enquanto um ser vivo gato, né? Então, é diferente de um bebê que acaba de nascer e que não sabe andar, que não sabe falar, que não sabe se locomover de forma alguma, enfim. Certamente esse bebê, se não tiver uma outra pessoa, né, alguém adulto para cuidar, enfim, ele vai perecer. Ou se ele for criado com um outro ser vivo que não seja o humano, ele vai ter hábitos daquele ser vivo que foi por ele acompanhado ao longo da vida dele. Nós temos vários exemplos de vários casos reais
né, de ser humano e que conviveu com outros seres vivos que não foram os humanos, e eles se comportaram, né, aprenderam exatamente aquilo que eles vivenciaram ao longo da vida deles. Então a gente vê a importância da gente na vida de cada um, não é? Na vida de cada criança que nasce, na vida de cada jovem, de cada adulto, né? Então, o que diferencia os seres humanos dos demais seres? É exatamente isso. O ser humano, ele precisa do outro e não pode ser qualquer outro. É outro que já se apropriou, que já aprendeu, para poder ele aprender cada vez mais, né? Os outros seres vivos, eles vivem ali no meio da natureza, onde quer que ele esteja, sem transformar a natureza, né? Eles vivem conforme as condições que estão ali. O homem não. O homem, ele adapta a natureza a si próprio e a transforma. E aí a gente não precisa ir tão longe que as nossas cidades, elas não eram cidades, né? Já nasceu, né, as nossas gerações, os nossos ancestrais, eles não já nasceram na cidade, né? Nas cidades como elas estão. Pelo contrário, como a cidade se formou? Quando a gente vai fazer o estudo, né, histórico daquele lugar, a gente vai ver que ali era mata, era alguma coisa e que o homem começou a criar, começou a derrubar mata, começou a fazer isso, fazer aquilo, ou seja, transformar esse espaço onde antes era talvez muito mato ou não era nada e hoje virou uma cidade, né? Então, o homem, ele consegue, ele tem esse poder de transformação desse ambiente. Diferente modo, né? É bem diferente no caso dos animais, que eles não precisam, eles não têm esses elementos psíquicos capazes de transformar o local onde vivem, né? E o homem, ele consegue fazer tudo isso através do trabalho. O que é o trabalho? E aí o Dermeval Saviani fala, né? É a ação adequada a finalidades. Como eu falei, nós nascemos bebês, para que nós fôssemos cuidados, os nossos cuidadores, né, seja mãe, pai, avô, enfim, quem cuidou de você, teve um trabalho ou vários trabalhos, né? Teve o trabalho de cuidar de você. Para tanto, ele precisou traçar algumas ações intencionais para que você fosse, de fato, essa pessoa que você é hoje. Ou seja, o bebê está com fome, está com frio, está precisando de banho. Quem inseriu o banho é o próprio ser humano, né? Quem insere o banho na vida da criança. Então, a criança precisa de cuidados. Quais são esses cuidados para que ela fique cheirosinha? Quais são as ações? Então, as ações são exatamente esse cuidado para que essa criança se torne saciável, se torne, né, ela consiga desenvolver as emoções, né? Quando uma criança está bem alimentada, bem saciada, ela sorri pra gente. Por que ela sorri? Ela está dizendo, eu estou bem, tá tudo bem por aqui. Né? Então, é nessa perspectiva de finalidades. Nós temos ações que são intencionais para cada coisa, né? Então, o Dermeval Saviani, ele vem trazendo essa concepção de trabalho, né? E esse trabalho como eu disse, é um trabalho do mundo humano. Esse mundo humano, né, do homem, ele cria meio de subsistência, tudo em detrimento de ações intencionais. Se eu estou sentada na cadeira, alguém pensou em fazer uma cadeira e cada vez mais se aprimorando e cada vez mais inventando outros tipos de cadeira para subsistência, para conforto, e aí a gente vai ver assim sucessivamente com várias outras criações humanas, né? A começar lá pela pré-história, né? Quando o homem criou o fogo, né? Por que ele criou? Era uma forma de subsistência, né? De sobreviver àquele momento ali. Só que aí ele foi se apropriando. Hoje nós já não fazemos mais o fogo com a pedra, né? Nós não precisamos estar, né, dando atrito nas pedras para poder fazer com que esse fogo ele se estabeleça, né? Então, olha quanta coisa o homem ele vai criando por meio do trabalho intencional, né? Isso quem fala é o Dermeval Saviani. E
o pedagogo, onde é que ele entra? Na educação, né? Na educação, que é um trabalho, né? Como eu disse, é um fenômeno próprio dos seres humanos, né? É uma exigência do trabalho e para o processo de trabalho, nós não podemos perder de vista que nossa ação ela é intencional, estritamente intencional. Nós trabalhamos com ideias, nós trabalhamos com valores, com atitudes, né, com todo esse trabalho não material que o Dermeval Saviani vem falando. Por que é um trabalho não material? Porque nós não pegamos os valores, nós não apalpamos as ideias, nós não apalpamos os hábitos. Eles são abstratos e trabalhar com coisas abstratas dá trabalho, né? Com atitudes, com habilidades, enfim. Tudo isso nós não pegamos, nós executamos através de algo material. Mas esse trabalho que nós fazemos de mudar aqui dentro para mudar a realidade aqui fora é um trabalho não material conforme a abordagem do Dermeval Saviani, exatamente por isso. Porque o que nós trabalhamos, valores, ideias, conceitos, hábitos, atitudes, habilidades, tudo isso fica no campo das ideias. E para que nós as transformamos aqui, né? Quando a gente fala assim, no mundo da teoria, né? Eu já ouvi muito falando isso nos cursos de pedagogia que eu já trabalhei. No discurso é tudo muito lindo, né? Na teoria é tudo muito lindo, na prática a história é outra. Mas na prática a história é outra porque nós não materializamos essas ideias. Nós não colocamos em prática as ideias que nós mesmos pensamos, tudo aquilo. Imagine se nós passamos por um curso, no caso, né, de quem está fazendo o curso de pedagogia, nós passamos pelo curso da pedagogia e não conseguimos colocar na prática aquilo que nós estudamos? Como assim? Então é algo um pouco contraditório nesse sentido quando a gente fala, né, que a gente está num curso, teoricamente é muito lindo, mas na prática a história é outra, mas a história é outra porque nós não traçamos, nós não ideamos, nós não planejamos algo para que de fato dê aquele up, né, de fato na nossa prática, né, do nosso dia a dia, nos nossos trabalhos. Bem, e aí quando o Dermeval Saviani, que ele vem trazendo essa perspectiva de educação, né, o trabalho educativo, ele diz que é o ato de produzir direta e intencionalmente. O que é direta e intencionalmente? Bom, onde quer que você esteja enquanto pedagogo, você vai estar tendo uma intenção pedagógica para com o seu público. Que seja na empresa, que seja na ONG, que seja no hospital, que seja na escola, enfim. Você tem um direcionamento, você tem uma intenção de atingir aquele indivíduo que é singular, ok? Atingir a cada um, ainda que este cada um, no seu singular, ele historicamente ele constituiu conhecimentos através dos outros homens. Né? Então, quando o Saviani ele diz que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Ou seja, tudo que nós aprendemos até agora, alguém nos ensinou. E se alguém nos ensinou, nós nos apropriamos de tal modo que nós estamos e necessitamos externar isso na nossa prática, produzindo conhecimento, direcionando para aquele público que nós estamos inseridos. Lembrando que cada público, nós temos um grupo de idosos, por exemplo, que nós estamos trabalhando com esse grupo de idosos. Qual é o nosso objetivo, né? A intenção da gente trabalhar com esse público, né? O que eu quero trabalhar com esse público neste dia de hoje, né? Então, essa intencionalidade, eu preciso chegar em cada adulto que ali está, se for jovem, cada jovem que ali está, se for criança, em cada criança, enfim.
lembrando que nós estamos fazendo um trabalho coletivo, mas que ao mesmo tempo esse coletivo ele tem as suas particularidades, ele tem os seus conhecimentos que vem trazendo ao longo da sua história, que é diferente do conhecimento do outro, né? Então isso a gente precisa ter esse entendimento de educação, né? De que tipo de educação nós estamos falando quando nós estamos em um grupo e neste grupo existem pessoas que receberam diversos tipos de educação, né? Então, nós aí estamos agora, vamos estar adentrando mais na pedagogia nos espaços não escolares, mas por quê? Porque o espaço escolar, ele é específico, a gente já pensa logo, na escola é instituição formal, né? Quando se trata de espaço escolar, né, a pedagogia no espaço escolar é a única instituição formal que nós temos é a escola, né? A instituição onde o processo de ensino e aprendizagem está ali no currículo, né? Ainda que tenham outras atividades que não estão no currículo, mas que elas precisam estar entrelaçadas para não correr o risco da gente deixar de trabalhar o que é essencial, né, e colocar o acessório. O Dermival Saviani ele fala também sobre isso, né? A escola ela precisa cumprir a sua função, né? Não tirando o que é essencial e colocando o acessório, né? Mas sim ensinando e ensinando cada vez mais esse ser humano que precisa cada vez mais desenvolver suas funções psíquicas. No caso da pedagogia na escola. No caso da pedagogia não escolar, ela tem o olhar para os processos formativos, né, formar esse sujeito, né, também no que diz respeito às aprendizagens que são cabíveis naquele momento, mas também proporcionar situações de ensino e aprendizagem, que sejam as igrejas, que sejam, né, que entram nas ONGs, que sejam, né, os programas da assistência social, enfim, eles têm um direcionamento de ensino e aprendizagem? Tem, só que não é aquele espaço formal de currículos que precisa de nota, que precisa de conceitos, que precisa de todo um aparato mais voltado para, de fato, a educação formal. Então, é aquela coisa mais... é uma educação também, né, um espaço educativo também, mas ele não tem aquele espaço formativo como é na escola, né, aquela cobrança, digamos assim, que é na escola, né? Então, essa educação referencial afetiva deve ser construída também nesse processo não formal, inclusive um dos viés, né, da educação não formal em alguns países, né, é o homeschool. O homeschool é educação domiciliar, desculpa, né, educação domiciliar, que é o chamado, né, em alguns países e aqui no Brasil também de homeschool. Entendendo que essa educação domiciliar nada mais é do que a formação letrada dos filhos, tendo pais ou especialistas contratados como responsáveis. Só exemplificando aqui, eu tenho a minha filhinha de 3 anos e eu não quero colocar na escola. Então, eu, como professora, ou eu contrato, ou eu mesma ensino os meus filhos em casa, ao invés de ir para a escola. Tá? Mas aí existe, nos países onde isso já é legal, existe todo um aparato para que eu consiga dar as condições objetivas que os meus filhos precisam, né, enquanto educação escolar, porém em casa, né? Então, no Brasil ainda não está ainda legalizado, mas existem países que preferem ensinar os seus filhos na escola, ensinar os seus filhos em casa, onde a referência afetiva, né, da família, eles acreditam que é mais fácil, é possível proporcionar no viés dessa ancestralidade, do consanguíneo, né, ter essa afinidade parental, né, e onde o pedagogo tem um papel de assessor, né? Digamos que eu contrato alguém
da minha família ou alguém que esteja vinculado a mim para ter esse atendimento especificamente para a minha filha, um exemplo, né? Ou para mais filhos, caso a pessoa tenha, né? E a pedagogia não escolar, ela também tem um olhar para a socioeducação, que é a educação na comunidade, que é a educação nas ONGs, né, enfim, na rotina, no cotidiano do trabalho, né, nas relações religiosas, né, existem as igrejas que têm lá o seu momento educativo, além, né, do que diz respeito ao aspecto religioso, né, e que essa vida sociocomunitário, em geral, é proporcionada para o público, seja criança, seja jovens, adolescentes, enfim, ou idosos, né? Então, esse olhar socioeducacional, né, que é a educação na comunidade, não é nem a família e nem a escola, né? São os espaços que nós temos na sociedade e que são por elas, né, por esses espaços todos, né, que sejam as igrejas, que sejam as ONGs, que sejam, né, os programas da assistência social, eles são vividos exatamente por essas pessoas que podem estar em família, é claro, estão em família, mas que também estão na escola, né, e aí eles permeiam por esses espaços da pedagogia não escolar. E aí, quando nós vemos que estamos nesse curso de graduação e aí a gente vê as oportunidades, né, que além da atuação de escolas e de instituições de ensino, nós temos para poder atuar, né, que seja na empresa, que seja como um gestor escolar, que seja como um orientador, ou que seja no hospital, né, trabalhando com as crianças que lá vivem, nós temos várias oportunidades de relações de aprendizagem e ensino na nossa sociedade. E aí, se você diz assim, mas eu não quero estar na sala de aula, né? Geralmente, eu já tive alunos que diziam assim, eu não quero estar na sala de aula, eu estou fazendo um curso de pedagogia, mas eu não quero isso para mim. Bom, ok, você não quer. Mas existem outros espaços, né? Tem um pedagogo empresarial, você pode ser um pedagogo e que tenha várias, você pode permear por vários espaços, você pode permear pela empresa, então você se torna um pedagogo empresarial. O que é esse pedagogo empresarial, né? O que ele pode fazer? Ele pode atuar em empresas de diversos ramos, em bancos, na área de acolhimento e ambientação de novos colaboradores, treinamento, formação continuada, né, desses colaboradores, né, desses funcionários. Ele também elabora projetos e participa de planejamento estratégico e da equipe de gestão de pessoas. Ou seja, o pedagogo na empresa, ele vai gerir pessoas. E quando a gente fala de gerir, de gerenciar, a gente precisa ter esse entendimento de que em algum momento a gente vai estar, ou em vários momentos, a gente vai estar promovendo essa inter-relação, né, de patrão com funcionário, de funcionário com funcionário, de funcionário com patrão, enfim, com clientes, dependendo do público que a empresa atinge. Então, nesse sentido, eu vou precisar primeiro pensar que eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Então, essa boa relação comigo mesmo, né? Eu preciso ter. Eu preciso ter o domínio do controle da conduta para conseguir, no sentido figurado, apagar os incêndios, né? Apagar os incêndios no sentido figurado, apagar, né? Tirar os desentendimentos, as desavenças, né? As indiferenças que se tenham ou que sejam criadas no grupo. Né? Então, o pedagogo na empresa, ele se ocupa de conhecimentos, de competências necessárias para a melhor produção das pessoas que ali vivem. Né? As habilidades, sejam na qualificação, seja na requalificação do quadro de pessoal, seja no treinamento dentro da empresa, enfim, coordenar a equipe, gerar mudanças culturais, né, costumes, enfim, acompanhar o desempenho de cada um. Então, olha as oportunidades surgindo. É óbvio, é toda empresa que se preocupa em ter um pedagogo? Não, nem toda empresa vai se preocupar. Mas olha a importância do pedagogo na empresa, né? Ele poder criar essa organização que a empresa ela precisa também ter. Quanto maior
o grupo estiver engajado, estiver unido, maior será a qualidade da produção do trabalho, né? Então, o pedagogo na empresa ele deve conhecer as soluções para as questões que envolvem, seja produtividade, seja questão, como eu disse, de relações interpessoais, conhecer e trabalhar na direção dos objetivos, né? Uma vez que ele sabe qual é o objetivo da empresa, né? Os objetivos específicos da empresa, então ele vai, né, pensar na perspectiva de atender esses objetivos, né, conduzir para que essas pessoas, né, fazer com que essas pessoas que trabalham na empresa, elas estejam também nesse mesmo foco de fato, chegar a alcançar esse objetivo. Então, o pedagogo, ele pode e deve fazer isso, né? Então, é uma possibilidade de mais uma porta que se abre para o pedagogo, né? No que diz respeito à pedagogia hospitalar, é o pedagogo no hospital, né? O pedagogo no hospital, né? O pedagogo fazendo o trabalho da pedagogia hospitalar, ele é responsável pelas atividades de ensino e aprendizagem das crianças que estão hospitalizadas por um determinado período de tempo. Ele acompanha o planejamento escolar, ele auxilia a criança na continuação dos seus estudos para que ela não tenha prejuízo quando ela retorne à escola. Existem hospitais que já têm todo esse aparato para que as crianças, hospitais onde crianças estão fazendo um tratamento longo, né? Então, elas já recebem esse atendimento ou devem receber esse atendimento lá para que ela consiga, ao retornar à sua casa e à sua vida na escolar, ela consiga desenvolver melhor as suas atividades e não se atrase no que diz respeito ao conhecimento científico que a escola proporciona, né? Então, esse pedagogo escolar, ele é responsável por desenvolver também atividades lúdicas, tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, né? Haja vista que ninguém gostaria de estar em hospital, né? Então, os grandes hospitais, eles já têm esse lugar direcionado para essas atividades lúdicas e de aprendizagem que atendem tanto as crianças e jovens hospitalizados, como também os filhos dos colaboradores que hajam essa necessidade de estar, né, por um motivo ou por outro. Então, ele precisa atender a essas necessidades dessas crianças que estão hospitalizadas. E para isso requer também, né, todo um laço afetivo do profissional para com o paciente que lá está, né? Mas também não perder de vista essa construção cognitiva, né? Desenvolver as habilidades que são necessárias para cada período da sua vida, né? Então, é uma outra possibilidade da atuação do pedagogo. Há também o pedagogo nas penitenciárias, né, que ele pode atuar em penitenciárias tanto na gestão como na docência, né? Tanto ele pode ser um diretor, quanto ele pode também atuar como professor nesses espaços. Lembrando que para atuar nas penitenciárias, né, estatais, o pedagogo ele deve ser concursado e realizar também o processo seletivo interno. Então, é uma coisa bem mais restrita. Também é importante que ele tenha experiência com a educação de jovens e adultos, haja vista que o público que está encarcerado é um público, né, da modalidade EJA, que agora é PJAI, Educação, né, para pessoas e jovens, né, para pessoas jovens, adultos e idosos, né? Então, hoje, o EJA, ele já é institucionalizado, um novo termo, e que eu espero que não seja só um novo termo, né? Porque mudanças de nome muda-se, mas a gente precisa também mudar as concepções. Então, hoje é PJAI, educação da pessoa, né, de pessoas jovens, adultos e idosos. Tá? Então, o pedagogo ele pode atuar também em consultorias educacionais, né?
como consultor, montar sua própria empresa e fazer jornada pedagógica, fazer cursos, né, proporcionar cursos por aí pelo mundo afora, né? Ele é responsável pelo planejamento pedagógico da instituição, né, pontuando também pontos fracos, pontos fortes da empresa, que ele pode também assessorar qualquer empresa, né? Então não é só assessoria especificamente de educação, né? Ele pode, quando eu digo educação formal, escola, ele pode também ser um assessor de qualquer que seja a empresa, né? Diagnosticando pontos fracos, pontos fortes da empresa, para a partir daí ele já vê uma possibilidade de entrar com um projeto de intervenção e de gestão pedagógica para que melhore, né, a atuação da empresa ou da escola, enfim, né? Seja ela pública ou privada. Ele também pode produzir e revisar materiais didáticos, né? Ele pode atuar na produção e na revisão de materiais, né? Seja de educação infantil, seja de ensino fundamental e médio, né? Pode atuar também em empresas de publicidade, através de produção de conteúdos digitais voltado para o público infanto-juvenil, né? Então, isso também é uma porta que se abre hoje, então, com as redes, né, e com todo um aparato hoje de tecnologia da informação e da comunicação, isso facilita muito, né? Existe um outro espaço também que eu já havia falado, o pedagogo social. Ele pode atuar em ONGs, em centro de atendimento a jovens, em cumprimento de medidas socioeducativas. Ele é responsável por desenvolver projetos sociais, e aí nós já tivemos vários projetos sociais ao longo desses anos, né? Nós tivemos o PET, o ProJovem, né? Vários projetos que tem conforme as secretarias de assistência social, né, em cada município, e o pedagogo, ele tem essa função também de pedagogo social, por ele desenvolver nesses processos, nesses espaços, processos de ensino e aprendizagem, embora, como eu disse, seja um espaço não formal, né? Esse pedagogo social ou socioeducador, ele atua junto às organizações sociocomunitárias, né, ou socioassistenciais, tendo inclusive o pedagogo sido reconhecido como um trabalhador, que pode ser um trabalhador do SUAS, né, o Serviço Único de Assistência Social, ele já é reconhecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social na área de gestão e operacional. Ele é reconhecido como um trabalhador de assistência social. Então, é uma possibilidade também que o pedagogo ele pode atuar, né? Ele cuida da socialização do sujeito, né? Que seja na questão socioeducativa, né? De medidas socioeducativas que ele venha tomar, ou que seja num grupo de idosos, né, da terceira idade, em atenção, né, não só as crianças que estejam vulneráveis em alguma situação, mas que também ele tem essa orientação, ele oferece essa orientação profissional e atenção aos direitos da terceira idade. Então, são várias possibilidades que tem, né? Na assistência social existe, né? Ao longo da história já existiram vários programas e que fizeram com que houvesse essa necessidade do Conselho Nacional de Assistência Social reconhecer o pedagogo como também um trabalhador da assistência social, né? Um outro espaço também do pedagogo é o pedagogo multimeios. Esse pedagogo multimeios, né, ele se situa na área em franco crescimento, né? É uma área que hoje está crescendo porque requer o trabalho de pessoas para o ensino de aprendizagem da informática, né? O uso das tecnologias, das mídias em geral. E aí eu não preciso só de um pedagogo, eu vou precisar de um pedagogo que entenda muito mais, né? Porque quando se trata das tecnologias da informação e da comunicação, né, de acesso a essa informática, a gente vai precisar também ter algo a mais, né, um conhecimento a mais. Existe também a possibilidade do pedagogo ele trabalhar no aspecto cultural ou arte educador, que é a área onde oportuniza o acesso à educação e arte, proporcionando o desenvolvimento do pensamento artístico, né, e da percepção estética da beleza, que caracteriza um modo próprio
de ordenar e dar sentido à experiência humana. Ou seja, o pedagogo, ele pode também, sim, atuar no que diz respeito à arte, né? A esse pensamento artístico, a essa beleza corporal. E quando se trata de cultura, o nosso Brasil, ele é riquíssimo nisso. E com certeza o pedagogo tem muito a contribuir, né? Levando a esse educando, né? Esse menino, essa menina, esse jovem, enfim, o adulto, o idoso, a ser o próprio, né, o próprio sujeito de cultura, né, se situar enquanto sujeito de cultura e protagonizar o desenvolvimento da sua sensibilidade, da sua percepção, da sua imaginação, seja nas formas de realizar alguma, né, situação artística, né, quanto na ação de apreciar ou até mesmo de executar, né, algumas ações de cunho dessas diferenças de cultura. E aí a gente vai vendo a importância desses espaços para o desenvolvimento de várias habilidades, né, que nós temos dos grandes artistas, que seja, né, nas danças, que sejam na arte, que seja na música, enfim, né, esses vários conhecimentos, essas várias inteligências que podem ser desenvolvidas, né, potencialmente desenvolvidas no ser humano. Né? E ainda também nos espaços não escolares, né? A atuação de profissional pedagogo na área de educação para o trânsito, na área de educação para a saúde, na área ambiental, né? Educação fiscal, educação cívica e política, desportiva, enfim, tudo e qualquer lugar tem lugar para o pedagogo. Né? Então, são situações que a gente vê que não é só a sala de aula. É claro que primeiro eu preciso me situar enquanto sujeito que sou, sabendo que eu terei vários espaços para atuar, mas que eu preciso desenvolver algumas habilidades, alguns conceitos precisam ser garantidos no sentido de saber que eu vou precisar lidar com pessoas. Eu vou precisar aprender a ter controle da conduta, porque para lidar com pessoas, existem momentos que a gente precisa respirar fundo e dizer, meu Deus, eu tenho que seguir em frente, né? Então, são situações que a gente precisa ter consciência de que a gente vai estar trabalhando, lidando com pessoas, lidando com o outro. E o outro, nós precisamos saber como lidar com o outro. Para a gente saber como lidar com o outro, a gente precisa primeiro saber como é que eu consigo lidar comigo mesma, né? Resolver os meus conflitos e, a partir daí, eu saber resolver os conflitos que surgem no dia a dia com o outro, né? Então, esse entendimento eu preciso ter. Se eu não gosto de trabalhar com outro, eu vou trabalhar com esse outro. Gente, como eu, como você, né? Então, se eu sei que o meu público é o outro, seja no espaço formal, né, na escola, ou seja no espaço não formal. Eu falei aqui de vários espaços, da empresa, né, das ONGs, do hospital, enfim, dos vários espaços que foram mencionados, são espaços que são ocupados por outros seres humanos e que eu estarei lá dando a minha contribuição. Então, nesse sentido, nós precisamos, de fato, dar o melhor de nós, procurarmos ser excelentes pedagogos, até porque nós temos muitos pedagogos por aí, mas não podemos permitir sermos mais um. Mais um não adianta muita coisa. Mais um significa dizer que apenas eu passei pelo curso de pedagogia, eu recebi um certificado de pedagogia, eu sou pedagogo. Mas até que ponto eu, de fato, me considero um profissional de excelência? Ou até que ponto eu sou um profissional de excelência, né? Porque existem situações que a gente se coloca como, né, como bom, mas que, na verdade, quem está nos avaliando, quem está vendo, está tendo a consciência de que está fazendo uma boa avaliação do nosso trabalho, então ele não vai dizer que está bom ou que o profissional é de excelência quando na verdade não é. Em se tratando de lugares pequenos, eu costumo dizer que todo mundo conhece todo mundo. Então, você certamente escolheria, se você pudesse, na escola pública sobretudo, você escolheria o profissional que estaria ensinando
o seu filho, a sua filha, o seu parente consanguíneo, seja neto, neta, sobrinho, enfim. Por quê? Porque você diz, esse aqui é bom. E por que que esse é bom? Porque esse ensina, porque esse se dedica, porque esse tem algum referencial a mais, né? Além do ensinar e aprender, tem um referencial a mais. Então, é nesse referencial, além de todos os conhecimentos necessários que nós precisamos ter, nós também precisamos dar o nosso melhor enquanto profissionais que somos, enquanto pessoas que somos, pensando em sempre se colocar no lugar do outro. E se fosse meu filho? E se fosse minha filha que estudasse com este profissional que está diante de mim? Será que eu gostaria? Será que eu queria? Então, a gente pensar em ser pedagogo, em ser pedagoga, pensando, eu vou ser o pedagogo que o meu filho merece, que a minha filha merece. Porque eu pensando assim, eu não vou querer qualquer pedagogo, eu não vou querer qualquer médico, eu não vou querer qualquer advogado para o meu filho, para a minha filha. Eu vou querer o melhor. Se eu vou querer o melhor, eu preciso também ser o melhor, né? Então, a gente pensar nessa perspectiva, da gente sair de um curso mais fortalecido, sair de um curso com diploma, mas não só o diploma, mas a gente conseguir externar pelo menos uma parte do que nós aprendemos durante esses estudos que culminou, né? Todos esses estudos culminaram num diploma, né? Em finalização de um curso. Então, não é só isso. Era algo a mais.